Prepare-se a partir de agora. Altas Ondas, o espaço deixista na Voz Cristã. Olá a todos vocês, todos são muito bem-vindos aqui para o Altas Ondas, o espaço deixista na Voz Cristã, onde tratamos sobre as escutas a longa distância. Você que sempre está aí com seu radinho, tentando encontrar novas emissoras, transmitindo de longe, tanto emissoras AM como FM também, enfim, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos dados técnicos, temos curiosidades, enfim, tem muita coisa acontecendo. Altas Ondas, o seu espaço deixista. Você que já é um deixista, parabéns. Você que já está envolvido com esse hobby tão bonito de acompanhar transmissões de longe. Você que está se envolvendo agora, seja bem-vindo. Esse é um hobby muito sadio, quando você pode ouvir transmissões de ondas curtas, aprimorar as suas escutas com antenas especiais, enfim. E olha, antenas que você mesmo pode desenvolver de alguma forma. Então, desenvolva sua antena e compartilhe aqui conosco. Esse é o Altas Ondas, o espaço deixista. Muita coisa interessante para o programa de hoje, hein? Claro, teremos o Sintonia Fina com Rodolfo Walter Green. Teremos Clubes em Ação com Jailton Amaral. Teremos já as notícias, importantes notícias com Célio Romais. Já, basta você ficar ligadinho aí, viu, com o correspondente deixista que já está chegando. Enfim, tem muita coisa interessante para acontecer no programa de hoje. Mas que tal? Vamos em frente? Tem o DX Interview de hoje. É, entrevista. A gente vai aprendendo coisas interessantes. DX Interview no ar. Em uma colaboração especial de Armando Antônio Monteiro de Castro, teremos hoje uma entrevista com os engenheiros Carlos Lima e Décio Renault, da empresa brasileira Motobras, uma conhecida fabricante de receptores de ondas curtas. Nós estamos na empresa Motobras, fabricante de rádios, situada na cidade de Brasópolis, sul de Minas Gerais, para mais uma entrevista do DX Clube do Brasil. Estamos aqui com o senhor Carlos Lima, sócio-gerente da empresa e o engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos projetos Décio Renault. Você poderia nos contar como surgiu a Motobras? A Motobras iniciou suas atividades aqui em Brasópolis em 1993, portanto há 10, 11 anos. Né? Começamos aqui fabricando pequenas quantidades de produto e alguns modelos, e durante esses 10 anos nós fomos implementando aí outros modelos e hoje nós estamos com 13 modelos em fabricação e temos hoje com 140 funcionários. Quando começamos, nós fazíamos aqui em Brasópolis por volta de 400 rádios por mês. E nós tínhamos 13 funcionários. Então hoje nós estamos chegando a fabricar por volta de 30 mil rádios por mês. A Motobras é uma empresa genuinamente nacional. Todo esse tempo aí é uma tecnologia que nós desenvolvemos internamente. Né? Então fabricamos um produto que tem assim, uma boa aceitação no mercado. E nosso intuito é realmente aprimorar essa qualidade e manter sempre uma qualidade para atender bem e concorrer de igual para igual com os importados de melhor qualidade. Você poderia nos dizer como é que nasce um rádio? Por exemplo, esse último projeto que o senhor nos mostrou. Como que alguém chega e diz, vamos fazer tal rádio, tal modelo de rádio? Isso tem algumas variáveis, né? Primeiro, ocorre alguns casos que a gente tem o feeling de tentar ir atrás desse feeling e fazer aquele rádio que a gente acha que o mercado quer. Mas na maioria das vezes, não. A gente busca realmente atender exatamente o que o pessoal está procurando. Né? Faz uma vez por número de faixas, o que se mais ouve por aí, que tipo de faixa que o pessoal tem mais demanda, por exemplo, que o pessoal gostaria de estar ouvindo.
Agora, o Gustavo, por exemplo, só posso citar, esse rádio escuta que a gente está lançando agora, como está lançando aí nos próximos meses. Embora nós fizemos aí um modelo, surgiu assim de uma ideia aqui interna, primeiro, né, porque tem uma pessoa que era radioamador, que sugeriu, por que a gente não faz isso? Porque tem muita gente que gostaria de estar ouvindo isso aí. Então nós pegamos e começamos a fazer uns modelos, né? E esse modelo que fizemos, nós damos para algumas pessoas, usuários, essa pessoa radioamadora, a pessoa nos sugeriu algumas modificações, fomos fazendo essas modificações e estamos aprimorando esse rádio para atender assim, na quase totalidade das expectativas dos radioamadores, do DECCIT, do pessoal do PX. Então, a gente tem tido assim, bastante contribuição desse pessoal que foi os nossos cobaias, assim, em estar ouvindo o nosso rádio e sugerindo essas modificações. E nós fomos fazendo todas elas até que estamos chegando no rádio que a gente julga quase que totalmente atendido aí pela a expectativa do pessoal. Agora, esse rádio surgiu dessa maneira. Foi assim, de uma necessidade e também de uma experiência que, no caso, o Décio teve, que é o nosso hoje engenheiro técnico aí, que já é radioamador e fez essa colocação para nós. E assim são todos os outros, são alguns casos assim, de sugestões e alguns também daqui da própria sensação do pessoal de fora, né? Décio, você viu algumas características técnicas desse novo lançamento da Motobras, do rádio escuta, por favor? Bem, esse modelo para radioamadores, a ideia inicial era somente fazer uma extensão da faixa de 49 metros para poder ouvir ali 40 metros, que é a faixa radioamador, né? Ouvir os radioamadores em 40 metros. Só que, através de várias ideias, vários colegas dando sugestões, no fim, este rádio seria somente uma extensão ali da faixa de 49 metros, que pegaria a faixa de 40 metros. Teve várias ali modificações. E hoje ele chegou no seguinte, hoje o rádio ele possui um BFO, que é um oscilador local, com um detetor de produto, ou seja, não é simplesmente um BFO, é um circuito com um detetor de produto que permite a recepção de SSB. Ele possui também um ajuste fino através de varicap, não é um ajuste fino com variável, que não é muito eficiente. Então, ele possui um detetor de produto com BFO, com um ajuste fino. Ele permite receber 80, 40, 20, 15, 10 metros nas faixas de radioamadores. Também houve a faixa de 11 metros, ele estende 10 metros e 11 metros numa única faixa. Tem também a recepção do FM foi alterada, que inicialmente era a faixa de televisão, agora não, ele recebe a faixa de FM e recebe também a faixa de aviação em FM, a transmissão de aviação é AM, mas ele recebe em FM, mas é possível ouvir as regiões. Então ele foi realmente direcionado totalmente para o radioamador, para o rádio escuta, que está interessado nessas faixas, né? E tem fone de ouvido, entrada com antena externa? Ah, sim. O modelo mais recente, né, a última parte do desenvolvimento também incluiu a entrada para fone de ouvido e tem o conector de antena externa, que com certeza diminuiu bastante o ruído que era recebido no interior de casas, né? O pessoal tinha muito problema com isso, com a antena externa, isso é eliminado. Ficou muito bom. Eu vi também na linha de montagem, tive o prazer de conhecer a fábrica, e vocês estão fazendo um lançamento de um rádio para cá, né? Você poderia nos dizer alguma coisa a respeito? Bem, o Carlos está mais inteirado do assunto aí. Nós vamos agora lançar, já estamos em linha de produção, linha piloto, inclusive, um rádio da linha Tucano, que nós já fabricávamos esse rádio e deixamos de fabricar com os tempos, né? E agora retornamos com ele mais aperfeiçoado. Nós fazíamos ele, era todo transistorizado, era um rádio que no fim tornava-se bastante caro hoje em dia os componentes estão um pouco difíceis de ficando caros, esses componentes transistores, essas coisas todas, até de encontrar no mercado. Então nós vamos lançar esse rádio agora com integrados. Nós escolhemos um integrado da PIC bastante relativamente bom, né? Eu acredito que vai dar um desempenho bom. Esse rádio vai ser um rádio que
além de ter ondas médias FM, ele vai ter também 2 ondas curtas, abrangendo a faixa de 25, 31, 49 e 62 metros, né? Então, o usuário que roda por esse país, caminhoneiros, o pessoal taxista e todas as pessoas que viajantes, de um modo geral, que quer pegar emissoras a longa distância, ele vai ter realmente essa opção de estar ouvindo emissoras das grandes cidades, dos grandes centros, né, através das ondas curtas, e ondas médias dele também, que aqui no sul de Minas, por exemplo, a gente sintoniza com facilidade emissoras de São Paulo, como, por exemplo, a CBN, a Bandeirantes, essas emissoras todas em sintonia por aqui. Nós estamos aí a 250, 300 km de São Paulo. Quer dizer, é um rádio que tem uma boa sensibilidade e a gente acredita que vai ter uma boa aceitação no mercado. Tem previsão de lançamento desse rádio? Certamente ele vai estar no mercado no mês de março. Isso com certeza já estaremos abastecendo o mercado com esses produtos. Para entrar em contato com a Motobras, telefone para 035 3641 1246 ou escreva um e-mail para motobras@motobras.com.br. No próximo programa teremos a continuação desta entrevista. Está então, entrevista muito interessante e eu tenho certeza que tem muita gente que está esperando aí, né? Esses novos modelos. Muito obrigado ao Agnaldo Cabral de Deus em São Paulo, que acaba de mandar uma mensagem. É o seguinte, convido aí o pessoal do DX Clube do Brasil, de repente, ajudarem o Agnaldo. Agnaldo, mande uma mensagem para o DX Clube do Brasil, sempre tem aqui o e-mail, enfim, o endereço. Você pode entrar em contato e receber aí uma ajuda, porque o Agnaldo diz assim, Edson Bruno, não sou um DXista, mas às vezes acompanha a programação. Gostaria de um auxílio para sintonizar ondas curtas a minha residência, pois consegui um rádio usado, que alcança a faixa de 21.500, mas estou tendo dificuldade para sintonizar a rádio de distância. Não sei se eu apartamento, equipamento e tal. Próximo à minha residência tem uma antena de telefonia celular. Não sei se seria a causa. Eu gostaria de compartilhar a programação da Voz Cristã com a minha família. Um abraço, Agnaldo Cabral de Deus, São Paulo. Claro, o pessoal pode te ajudar, mas você, Agnaldo, precisa mandar um e-mail para o DX Clube do Brasil aí, né? Visite a página aí, www.ondascurtas.com. É www.ondascurtas.com. Lá vai ter todas as dicas de como você entrar em contato com o DX Clube do Brasil e o pessoal vai ter o maior prazer em te ajudar, com certeza. Aqui nós temos o Adiel Nunes de São Paulo, capital também. Vamos ver o que a Adiel diz para nós. Vamos lá. Olá, Edson Bruno, boa tarde. Aqui é São Paulo, capital. Hoje levei meu rádio, um Grande 400, aqui para o serviço, para tentar ouvir altas ondas, já que está difícil ouvir pela internet, porque o meu computador é um Macintosh. Apesar dos intensos ruídos que eu tenho por aqui com vários equipamentos à minha volta, eu consigo captar alguma coisa, girando a antena para lá, para cá, para lá, para cá, entre ida e volta da emissora. Tá difícil, mas estou captando alguma coisa. Inclusive, estava ouvindo aí a entrevista com o meu grande amigo professor Armando Monteiro, que tive o prazer de conhecer em um recente encontro na cidade de Lorena. Um grande abraço a toda a equipe de rádio, a toda a família Rádio Escuta, do mundo inteiro. Um abraço para o Rudolf Walter Game, na Alemanha, e esperando que ele volte logo para a gente fazer mais um DX Camp. Adiel Nunes, São Paulo, capital. Alô, Adiel, muito obrigado por tua companhia. Que ótimo saber que você está super ligadinho aqui com a gente, não é mesmo? É bom demais a gente saber disso, claro que é. Lembrando que hoje tem o nosso Áudios DX, hein? Daqui a pouquinho tem Áudios DX. Obrigado, Ivan Dias. O Ivan diz, caro Edson, eu enviei esta gravação para o Samuel já faz algum tempo. Eu não sei se foi repassada para você, mas trata-se do sinal de intervalo, identificação da Rádio Fana, Etiópia. Me parece que o Samuel já mandou para nós, eu creio que sim. Está aqui. Está dando para ouvir um pouquinho? Então está aí um pouquinho desse áudio, né? Ok, chegou, está bom. Muito obrigado, Ivan Dias, Sorocaba, São Paulo, acompanhando o nosso Altas Ondas do Espaço DXista aqui na Voz Cristã. E aí, que tal, pessoal? Ninguém me respondeu a pergunta de hoje. O dia que foi? Ele nasceu ao meio-dia do dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia. Qual o nome dele? Mais um detalhezinho, então. Ele nasceu ao meio-dia do dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia. Aí vai o detalhe novo. Era filho de um pastor da Igreja Batista. Qual o nome dele? Não era Álvaro de Andrade. O Álvaro está aqui no estúdio para fazer as manchetes já. Mas é o seguinte, intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Continuando com Altas Ondas do Espaço DXista na Voz Cristã. 21.500 kHz. Essas são as nossas transmissões nesse momento. Faixa de 13 metros. Já estamos de volta.
volta aqui com Altas Ondas, o Espaço de Justiça na Voz Cristã. Muito obrigado você que está conosco. O Altas Ondas é um programa que leva informações com relação a dados técnicos, como que você pode inventar novas antenas ou até mesmo descobrir que você pode aprimorar aí as suas escutas com transmissões em ondas curtas, emissoras de longe mesmo. Temos pessoas que ouvem AM, FM, enfim. É essa viagem incrível que nós temos aqui todas as sextas-feiras e sábado também, né? Sábado é a reapresentação do programa, não esqueça disso. Ninguém mandou até esse momento aqui a dica de hoje que eu estou dando aqui, quem será o destaque no The X-File. Nasceu ao meio-dia do dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, na Geórgia. Filho de um pastor da Igreja Batista. Como era o nome dele, hein? Vamos ver aqui muitas mensagens que chegam e a gente fica super feliz. Obrigado a, vamos ver, a Beltrán Gomes Asensio, que está em La Florida, Santiago, Chile. Olha aí, ó. Olá, perdão por escrever em espanhol, pero prefiero hacerlo así para ser mais rápido, diz o Beltrán. Espero que me entenda e não tenha um inconveniente. Escutei este programa por primeira vez hoje e me ha gostado muito. Eu acredito que ele mandou esse e-mail aqui na semana passada, né? Ele disse que ouviu o programa Altas Ondas desde os 16 anos. Ele disse que hoje tem 30 anos, mas desde os 16 anos ele tem, enfim, o desejo de ouvir ondas curtas e transmissões, né? Então, muito obrigado. Graças, Beltrán Gomes Ascenso, por ouvir Altas Ondas aqui em Voz Cristã. Ele manda também aqui detalhes da programação e vai receber o cartão QSL, né? Agradeço também um e-mail que eu recebi muito especial do Sarmento Campos, lá no Rio de Janeiro, que mandou referente ao programa da semana passada. Tem uma foto também super interessante aqui que ele tinha mandado outro dia, né? Que está aqui. Ele diz, na foto acima, estou na casa do Célio Romais, lá em Porto Alegre. Estou de camisa de manga comprida, ele diz. E o Célio é esse do meu lado aí, aqui está o Célio. Olha só, gente, eu estou vendo o Célio e estou vendo também o Sarmento Campos aqui, através dessa foto. Legal, muito legal, que está um rádio ali, claro que tinha que ter um rádio, bem no meio dos dois, né? Um rádio, e está aí então. Muito obrigado, valeu mesmo, né? Que bonito, agradeço a sua mensagem, Sarmento. Vamos ver quem mais mandando mensagem aqui, o Leônidas dos Santos Nascimento, que havia mandado mensagens e detalhes aqui do último programa, né, dizendo que tem um grande 400 que fez a sintonia. E obrigado, Leônidas, em São João Evangelista, Minas Gerais. Agradeço mesmo. E ele mandou e-mail destacando também a questão do Cal Leite, que participou do programa na semana passada e foi muito interessante, né? Ok, mas vamos em frente, tem muito mais no Altas Ondas de hoje, é por isso que convido você a ficar super ligadinho. Sempre temos alguma coisa para aprendermos juntos aqui no seu Altas Ondas. O próximo segmento já está chegando. E agora o nosso comentário técnico de hoje, o Sintonia Fina, sempre o comentário de Rudolf Wildergren. Hoje, DX com emissoras brasileiras. Fique atento. Amigos da Voz Cristã, há um segmento representativo de DXistas brasileiros que se dedicam a pesquisar sinais vindos de boas emissoras aqui mesmo no Brasil. Há quem pense que fazer DX é apenas procurar sintonizar as emissoras que estão do outro lado do oceano, mas não é bem assim. O Brasil tem dimensões continentais em níveis e distâncias geográficas. Se contarmos a distância que vai do extremo sul brasileiro ao extremo norte do nosso país, temos que aí serão alguns milhares de quilômetros. E aqui está um verdadeiro celeiro para o DX em ondas médias, em frequência modulada e em ondas curtas, e especialmente na faixa tropical, com tantas emissoras que transmitem com potência, uma potência menor, vamos dizer. Bom, são emissoras ricas nos detalhes culturais, regionalismos, em outras palavras, o bom rádio do grande interior brasileiro. Referimos aqui a aquelas estações que transmitem para suas próprias regiões, muitas delas não atravessando sequer o extremo de algumas fazendas de sua região, com seus sinais, mas mediante técnicas pré-apresentadas por DXistas brasileiros, por vezes chegam até as grandes metrópoles e com bons sinais.
Indo um pouco para as zonas brasileiras, que são as emissoras brasileiras que estão muito, mas muito longe mesmo de onde estamos, transmitindo pela faixa tropical dos 120 metros aos 62 metros. Por essas bandas, no sudeste brasileiro, recebemos algumas emissoras no interior de São Paulo, do Pará, do Amazonas, do Acre, de Rondônia e Roraima. Para quem procura melhorar o seu padrão de recepção, com certeza um belo DX com as próprias emissoras brasileiras. Mas o que dizer das ondas médias? Da frequência modulada, que chegam bem até nós quando envenenamos os nossos receptores com alguns complementos tão conhecidos, como uma antena RGP3 ou uma DZ45. É mais do que sabido que a faixa das ondas médias existe para atender em geral a população da região onde estão fisicamente estabelecidas. Os seus anúncios comerciais confirmam esse fato. Jamais ouviremos numa emissora de ondas médias de Bauru um anúncio de uma loja de sapatos que fica na cidade de Santos. Uma emissora de Barbacena, Minas Gerais, anunciando que a Prefeitura de Cachoeiro e do Itapemirim, Espírito Santo, está recrutando novos operários. A coisa é local mesmo. Não se consideram aqui as emissoras de grande potência, e sim estamos tratando das emissoras de potência menor, que chegam até nossos receptores em condições e oportunidades muito especiais. No mês de julho, em Caieiras, São Paulo, e depois também em São Bernardo, tivemos chance de pesquisar outra vez, com mais detalhes, a recepção das ondas médias suportado por uma antena Loop DZ45. Dentre muitas emissoras, chamou-nos a atenção a Rádio Sociedade de Oliveira, Minas Gerais, que foi bem sintonizada em ambos os casos no final da tarde. Esta emissora atua para a própria região, mas foi ouvida a centenas de quilômetros. A frequência da Rádio Sociedade é 1170 kHz e Oliveira não fica muito distante de Belo Horizonte. Enviamos 2 informes de recepção e a emissora gentilmente confirmou as 2 escutas, enviando uma excelente resposta e também um CD com belas imagens aéreas da cidade de Oliveira, imagens da emissora, estúdio e transmissores e 2 jingles de identificação da emissora que passaremos a apresentar em seguida. Vamos acompanhar aqui o primeiro jingle. ZYL 269, 1170 kHz. Sociedade. Rádio Sociedade. Oliveira, Minas Gerais. Agora o segundo jingle. ZYL 269, 1170 kHz. Sociedade AM, Oliveira, Minas Gerais. Agora, a carta recebida do seu diretor, o senhor Roberto Vitória Ribeiro, dentre outros, diz assim: prezado amigo, foi com prazer que recebemos suas cartas de 19 de junho e de 7 de julho, informando-nos da captação do nosso sinal nas cidades de Caieiras e São Bernardo. Os detalhes sobre as emissões estão corretos e condizem com nossas transmissões. Nossa emissora opera na frequência de 1170 kHz, com um transmissor totalmente transistorizado, com 6.000 watts de potência, antena onidirecional com 65 metros de altura e plano terra, formado por 156 radiais com 65 metros de comprimento. O sistema irradiante encontra-se situado às margens da BR-381, a rodovia Fernão Dias, a uma distância de 8 quilômetros da cidade de Oliveira. A Rádio Sociedade foi fundada em 22 de setembro de 1947 e desde então oferece aos ouvintes de Oliveira e região entretenimento, informação e prestação de serviços. Em 1995 tornou-se afiliada da rede Itasat, encabeçada pela Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Oliveira tem 45 mil habitantes e fica localizada no Campo das Vertentes, a 140 quilômetros ao sul de Belo Horizonte. Carta assinada por Roberto Vitória Ribeiro, diretor. Sabe, um bom DX em ondas médias? A Rádio Sociedade Oliveira não transmite para São Paulo, Paraná ou Mato Grosso, e sim para a cidade de Oliveira e região. Mas o que nos deixa mais fascinados e estimulados a permanecermos pesquisando as ondas médias é a receptividade dessas emissoras quando recebem uma carta técnica sobre a recepção, onde se descrevem dados verificados na sintonia, confirmando aos diretores da emissora que realizam um bom trabalho, de que estão com equipamentos bem calibrados e, acima de tudo, que ao serem ouvidas, trazem muita satisfação a quem a sintoniza, em especial aqueles que moram bem mais longe de onde a emissora está. O que procuramos compartilhar no programa de hoje é que, na reação tão positiva da Rádio Sociedade,
Essa mostra a sua capacidade de atender bem os seus ouvintes, que ficam não apenas ao pé do rádio, como já mencionava o ex-presidente José Sarney, e sim demonstrando acima de tudo o apreço e a cordialidade nas informações técnicas da sintonia. Por fim, dizemos que o Brasil possui cerca de 3.000 emissoras deste porte, que transmitem em grande parte uma programação raiz da nossa terra, agradando em cheio e mostrando que o Brasil cabe no coração de todos os brasileiros. De São Bernardo, Brasil, Rudolf Grimm, para a Voz Cristã. Está aí Sintonia Fina, logo Sintonia Fina, inédito, com Rudolf Walter Grimm, que vai estar de volta da Alemanha. Vamos lá, vamos em frente. Mas agora tem o nosso DX Interview, é a nossa entrevista da semana, sempre com entrevistas interessantes. O pessoal andou participando aí do encontro da Rádio China Internacional no Rio de Janeiro, e nós queremos, lógico, parabenizar a Rádio China Internacional pelo trabalho bonito que faz. E, sem dúvida, vamos lá, o Cassiano esteve por lá e conversou com deixistas experientes. Vamos ver o que ele vai compartilhar conosco nesse DX Interview. No programa de hoje, traremos entrevistas realizadas durante o primeiro encontro da Rádio Internacional da China com seus ouvintes brasileiros. Esse encontro ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro passado. Estas entrevistas foram realizadas por Cassiano Macedo, produtor e apresentador do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Walter Aguiar, o que você achou desse encontro da Rádio China Internacional aqui no Rio de Janeiro? Nós que estamos aqui nesse dia gostoso, depois do bom almoço, você comeu de pauzinho e tudo? Cassiano, foi muito bom, porque é muito difícil uma emissora internacional fazer um evento desse, reunindo os ouvintes aqui no Brasil. A Rádio Internacional da China marcando sempre a sua presença com a sua relação de amizade com os ouvintes, né? Uma coisa até cultural do chinês. Você anda em Pequim, as pessoas vêm no ocidental, elas vêm falar com você, começam a sorrir, a acenar. Então, a cultural do chinês, a hospitalidade chinesa traduzida aqui nesse encontro no Rio de Janeiro hoje. O que você achou da homenagem que o DX Clube Brasil fez, também todo mundo do DX fez para a emissora? Porque a gente também ganhou alguns brindes, mas também ofertamos brinde a eles. O que você achou disso? É sempre importante você manter o bom relacionamento, né? E com certeza, esses brindes que foram lá para Pequim, você pode ter certeza que eles vão ficar expostos para todo mundo que for visitar a rádio, porque é uma das rádios que mais dá importância ao contato com os ouvintes. Prova disso é o evento que a gente está assistindo hoje. Walter, fala um pouquinho então para encerrar sobre o seu trabalho na revista Antena Eletrônica, que você continua fazendo o máximo que pode, fazendo material bonito lá, a revista Antena Eletrônica. Fala um pouco para os ouvintes, porque eu sei que você tem alguns filhos espalhados por aí, que são fruto das leituras dos seus artigos. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo gente. Eu comecei na conta, ouvindo até todo mundo, ouvindo quando você falou no rádio. Estou ficando velho, estou sentindo velho, mas tudo bem. E a gente continua na Antena Eletrônica Popular, que você sabe que é uma revista bimestral, e sempre com a coluna sintonizando nas curtas, com as notícias dos clubes, das emissoras, sempre promovendo a rádio escuta. E sempre procurando fazer o que pode. Obrigado, Walter. Até a próxima, Cassiano. Um abraço. Guilherme Cortes, fale-nos um pouco sobre esse evento aqui da Rádio Internacional da China. Você que trabalhou lá e tenho certeza que muitos ouvintes das ondas curtas te conhecem. Caro ouvinte da rádio, nosso companheiro de ondas curtas, esse encontro da CRI com seus ouvintes foi um evento muito interessante de conhecer a outra ponta do microfone. Eu, morando na China hoje, no Brasil, em São Paulo, tive a oportunidade de ver uma ponta do microfone, passar a nossa mensagem, passar o que o coração sentia, que meus olhos viam no programa A China aos Meus Olhos. E com isso, hoje eu conheci os ouvintes da rádio de ondas curtas, da Rádio Internacional da China, e para mim foi um grande prazer e com muito carinho que eu falo a você, ouvinte dessa rádio, desse aparelho que jamais vai morrer. Como eu disse em alguns programas, e acredito piamente que o rádio ele é imbatível como veículo de comunicação. Ele chega dentro dos lares mais longínquos de todo o planeta, independente de se ter energia elétrica no local, independente de se ter um computador, uma televisão. É um veículo extremamente limpo, extremamente objetivo e é imbatível. Você que é apaixonado por rádio, você ouvinte que tem o carinho por esse aparelho que vos fala todas as manhãs, as madrugadas, durante
à noite. Esse aparelho é fantástico e eu, radialista, sou apaixonado por esse veículo e a gente não precisa se preocupar como o companheiro estava preocupado da CRI. Não, olha, vamos manter, ele insistiu para o diretor da Rádio Internacional da China, não acabem com esse programa, mas com o programa de ondas curtas, o diretor já deu, assim, está sabendo, ele falou, não, esse rádio de ondas curtas, as ondas curtas jamais vão acabar, pelo menos na CRI. Inclusive estão aumentando, né? Apesar de mais horas, o programa de português, enquanto outras rádios estão fechando, a CRI, na sabedoria chinesa, está ampliando o seu programa de comunicação com o Brasil, com os falantes do português. Então é com muito carinho, muita atenção, muita dedicação e muita paz e com muito prazer é que eu falo a você, ouvinte das ondas curtas. Um grande abraço ao companheiro. Só para encerrar, o pessoal gosta muito de saber onde as pessoas estão, que eu só falo, sumiu isso, sumiu aquilo, né? Guilherme Couto está aonde agora? Olha, hoje eu estou na TV Cultura, na parte de pauta, estou passando um tempo lá, vamos ver como é a televisão, é um veículo novo que eu estou conhecendo agora e com isso acredito incrementar os meus conhecimentos na comunicação, né? Tenho escrito alguns sites para alguns sites brasileiros, são 8 ou 10 sites que eu sou colaborador e agora na televisão, mas no coração fica você, ouvinte do rádio de ondas curtas. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço a você, querido ouvinte. Estamos aqui no encontro da Rádio Internacional da China no Rio de Janeiro e eu vou falar com um amigo que é conhecido na lista de rádio escuta do Salles. Olá, Salles. Olá, tudo bem? Um abraço, tudo de bom a todos. É uma satisfação muito grande estar podendo falar com essa rádio. O encontro aqui foi muito bom, muito gratificante. Eu creio que só tem a somar a todos os rádios escuta, rádio amadores. Eu, particularmente, sou rádio amador, sou paparante do IBM. E é um motivo de muita alegria poder estar compartilhando aqui dos trabalhos junto com os rádios escuta em todo o Brasil. Então, valeu a pena o evento. Valeu e espero já o próximo. Então, bom, é isso aí. Obrigado, viu, Salles? Um abraço, obrigado. Nós vamos falar agora com outro participante do encontro, meu grande amigo Carlos Souza, que é lá de Niterói. Carlos, o que você achou desse evento aqui na Rádio Internacional da China? O evento foi realmente espetacular. O calor humano e a aproximação muito grande e o mais importante de tudo é realmente que a gente tem aquele contato pessoal, vendo que realmente corresponde ao que você ouve através desse mundo distante que nós temos. O que mais marcou você nesse evento aqui? Você conheceu várias pessoas da rádio também. O que marcou para você? O que você achou mais interessante? A troca de ideias entre o pessoal, também de forma espetacular saber que até o nosso próprio sistema de rádio vai voltar ativa, né? Que é o esperado, eu imagino por muita gente, principalmente eu que estive nas Guianas e outros lugares, e sei que somente ondas curtas chegam nesses pontos. E saber que a própria Rádio China Internacional vai manter esse sistema de ondas curtas funcionando para todo o nosso benefício. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a você também, Cassiano. Participe do Brasil DX 2004, dias 9, 10 e 11 de julho, na cidade de Lorena, estado de São Paulo. Contamos com a sua presença. Esse foi o nosso DX Interview de hoje. Sem dúvida, a gente acaba aprendendo alguma coisa interessante quando acompanha experientes DXistas como esses participando aí do encontro e graças aí sempre à competitividade de pessoas que estão gravando a entrevista, como o Carlos Felipe, como o Cassiano, enfim, nos ajudando aqui no Altas Ondas. Agradecemos tremendamente. Mas vamos para um rápido intervalo, voltamos com o Altas Ondas, o último segmento, e logo depois, não esqueça, vamos continuar aqui com o pastor Manuel dos Santos. Você pode mandar a sua mensagem, participar, enfim, missões em destaque hoje. Altas Ondas daqui a pouco tem Sintonia Fina, tem um especial aí que o Sarmento Campos mandou para nós do Rio de Janeiro. Enfim, tem muita coisa e o Beto já continuando com Altas Ondas. Sou Edson Bruno, um abraço para você que está comigo, hein? Nossas transmissões internacionais, 21.500 kHz. Eu volto já. Atenção, atenção, você pode participar do programa. Vamos ver aqui o que você poderia me ajudar. Preste atenção. De X-File você sabe, né? É aquele segmento onde a gente traz áudios antigos, não é? Isso, a gente abre o baú aí, né? O nosso arquivo, file, e tira de lá alguns áudios que estiveram nas emissoras de ondas curtas há muitos anos passados. Mas o destaque hoje, no The X-File, será uma música
uma música, uma marchinha. O brasileiro sabe muito bem o que é isso, né? Mas uma marchinha no Altas Ondas? Sim, isso mesmo. Vai ser interessante. É história, não é outra coisa não, é história. Preste atenção aqui. Qual o presidente do Brasil que era conhecido como o Barbado? E sua barba virou tema de música. Vou repetir a pergunta aqui para você escrever, mandar seu e-mail para o altasondas@vozcristã.com. Qual o presidente do Brasil que era conhecido como o Barbado? E sua barba virou tema de marchinha, tema de música. Um cavanhaque. Isso aí virou tema de música, de marchinha. Ok? Vamos ver aí quem é que vai mandar o e-mail para mim. O prêmio é você me ajudar a fazer o programa, ok? É um prêmio para mim, eu é que ganho o prêmio, não é você. Então, se você responder, eu é que ganho o prêmio, né? Feliz por sua participação. Vamos ver se você é bom de história do Brasil aí, né? Vamos pesquisando aí, né? Qual o presidente do Brasil que era conhecido como o Barbado? E essa sua barba, esse seu cavanhaque virou tema de marchinha. É isso aí, no The X-File de hoje vai ser destaque. Muito bem. Como disse, tem muita coisa interessante. Mas é o seguinte, eu recebo aqui mensagem do Francisco Jackson dos Santos, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, dizendo: Edson Bruno, estou aqui trabalhando e ouvindo o Altas Ondas. Ele está ouvindo pelo computador, ele faz questão de frisar aqui, mas é um deixista. Ele diz: amigo Edson, daria para você dizer qual a data que esse presidente barbudo governou o Brasil? Bom, aí vai ficar fácil, né? Porque todo mundo vai correndo aí, eu sei onde, né? Pesquisar. Mas eu dou a data ou não dou, hein? Eu vou resolver enquanto tem um intervalo aqui, depois eu vou ver se eu dou a data ou não. Mas a pergunta hoje sobre o nosso The X-File, que vai ser o destaque, é: qual o presidente do Brasil que era conhecido como o Barbado? E a sua barba, o seu cavanhaque virou tema de marchinha, de música, já naquele tempo, tinha essa questão de, vamos dizer assim, de comédia com relação aos políticos, né? Então, era o cavanhaque do... ok, qual o presidente do Brasil que era conhecido como Barbado, ou Barbudo, enfim, ok. Mas vamos agora para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho, continuando com Altas Ondas. Vou ver se eu vou dar a data ou não. Bom, vou ver, vou pensar aqui durante o intervalo. Vindo e vendo o Álvaro fazendo as notícias, aí a gente vai resolvendo aqui, certo? Fique ligado aí com Altas Ondas, o Espaço Deixista, na Voz Cristã. Vamos ver se já tem mais alguma coisa aqui tentando responder a nossa perguntinha de hoje com relação a esse nosso espaço de X-File, que sempre traz áudios antigos, enfim, né? Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa. Tem aqui Sarmento Campos, olha o Sarmento Campos lá no Rio de Janeiro ligadinho no Altas Ondas, e ele acaba de acertar. Valeu, Sarmento, ele sempre por dentro de tudo aí também, né? Que legal, exatamente isso aí, olha só, é o presidente Washington Luiz, é isso mesmo. Talvez tenha pessoas por aí que nem lembram, né, que o Brasil teve um presidente chamado Washington Luiz Pereira de Souza. Já pensaram? Que nome de presidente mesmo, né? Então, fazendo notícia naquela época, né? O presidente Washington Luiz Pereira de Souza disse hoje, olha só, ano 1926 a 1930, o senhor Washington Luiz Pereira de Souza foi presidente do Brasil. E vamos ver aqui, ele diz: a marchinha de Lamartine Babo, abraço Sarmento Campos, e o presidente é Washington Luiz. Ele acertou o nome do presidente, mas a marchinha, pela informação que eu tenho aqui, que procurei fazer bem acuradamente, graças ao Franklin Martins, que é comentarista da Rede Globo, não é exatamente o autor da marchinha, é o Nabor Pires de Camargo. A música, a letra era do Dieno Castanho e o cantor é o Arthur de Castro. Isso foi gravado em 1927. Daqui a pouco nós vamos ouvir no The X-File. Fique todo mundo ligadinho aí, porque
vai ser bem interessante. Mas, ok. Mas agora é o seguinte, vamos correndo aqui para o The X-Files, se não anunciei tanto o The X-Files, não vamos ter, aí não dá certo, né? Mas agora tem The X-Files, aqui o nosso arquivo, né, de áudios interessantes. Some had already been working for months in England. Others I brought with me from the Mediterranean. Sempre áudios que a gente tira lá do fundo do baú. Mas é o seguinte, eu estava falando do presidente, o presidente do Brasil, Barbado, ou Barbudo, enfim, que tinha o cavanhaque, e o pessoal fez comédia, fez música, né? Então, mas um pouquinho da história aí pra gente entender. Em novembro de 1926, Arthur Bernardes, o seu Mé, como era chamado, deixa o Palácio do Catete, depois de haver mantido o país sob estado de sítio durante 4 anos. Era compreensível, assim, que a chegada ao poder do seu sucessor, o senhor Washington Luiz, se desse num clima de alívio e esperança. Refletindo esse estado de espírito, ressurgiram marchinhas com temas políticos naquela época, hein, gente? E uma das marchinhas se intitulava, olha aqui o título, O Cavanhaque do Bode, que faz troça da barbicha do novo presidente, que também seria chamado de Barbado. O curioso é que o Washington Luiz, o presidente, embora tratado com irreverência, gostava da marchinha. Diz que não se importava nada com essa marchinha que o pessoal fez. Quem escreveu a marchinha foi o... Vamos ver aqui rapidinho. Dieno Castanho fez a letra, música do Nabor Pires de Camargo, cantado por Arthur de Castro em 1927, gente. Em 1927 essa gravação, faz muito tempo. Claro que não dá muito para ouvir bem as palavras, né? Mas uma gravação de 1927, o que vocês acham, hein? É muito tempo. Mas a letra é engraçada, depois eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar com vocês rapidamente a letra, né? Que ela... É lógico que é engraçada, é comédia e tal, aquela alegria, né, do brasileiro, enfim. Vamos ouvir essa marchinha de 1927. Então, essa marchinha interessante, né? Que é uma comédia, é uma marchinha retratando o presidente Washington Luiz Pereira de Souza. É interessante que nós vamos aprendendo também, através do The X-Files, a gente aprende história, né? E eu acho interessante isso aí. Washington Luiz Pereira de Souza, que governou o Brasil de 1926 a 1930. Imaginem vocês como essa música aí rodou por aí e tal. O período governamental que encerraria a República Velha teve início dia 15 de novembro de 1926, quando tomou posse, então, o presidente Washington Luiz e o vice Fernando de Melo Viana. Duas grandes preocupações destacaram-se no programa desse presidente, que era a construção de estradas e reforma financeira. Olha aí, reforma financeira. Já se falava em 1926 em reforma financeira. Então, mas logo de início ele começou as grandes rodovias Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. Essa última visando posteriormente a prolongar-se até Belo Horizonte. Atribuiu-se ao presidente Washington Luiz o lema de governar é construir estradas. Empenhou-se também o governo em conseguir a estabilização monetária, mediante a formação de reservas em ouro, inicialmente obtido através de empréstimos. Bem interessante aí então, né? Essa história do presidente Washington Luiz Pereira de Souza, que assumiu o governo depois de Arthur da Silva Bernardes. Muito interessante também aí a marchinha, né? Hoje em dia tem muita comédia, muita brincadeira, né, com os políticos. Nos Estados Unidos tem também, direto, mas
O Brasil tem, lógico, gente que faz comédia, faz brincadeira com os políticos, e aqui tinha também, já nessa época, essa marchinha aí foi composta em 1927. Ficamos por aqui, então, com o The X-File de hoje. É que o único objetivo, vocês sabem, é levar a informação e tal, e a gente acompanhar aí essas coisas que estão em arquivos de áudio, né? I brought with me from the Mediterranean to batter the German communications and to make certain we'd have control of the air. It was quite a show. Those airmen did a magnificent job. Agradecemos aí ao Franklin Martins, da Rede Globo, por ajudar hoje no The X-File. Continuando com nossa transmissão, vamos dar para iniciar em português. Primeiro a ser transmitido de Londres. Ok, vamos em frente com o nosso programa. Tem uma participação muito interessante aqui do nosso amigo Sarmento Campos, lá do Rio. E vamos acompanhar o que ele tem para nós hoje, hein? Vamos ver. Em uma colaboração especial do DX Clube do Brasil, Caulete irá falar sobre a história das atividades dos clubes DXistas brasileiros, em especial do hoje extinto Globo DX. Alô, amigos. Quem vos fala é Caulete, desde a cidade do Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje volto a participar do programa, trazendo mais algumas informações sobre clubes DX no Brasil, especialmente no antigo Globo DX e suas atividades em diversas emissoras internacionais. Este material tem pesquisa e redação do companheiro jornalista Célio Romais, que assim escreveu. Semelhante ao que ocorre nos dias atuais, com o DX Clube do Brasil, o antigo Globo DX foi um clube que fez história no cenário do DXismo e da radioescuta no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Globo DX foi o responsável pelo surgimento do programa Encontro DX, que varou décadas e permanece no ar pela Rádio Aparecida. Quem teve a ideia de conversar com a emissora foi o fundador do Globo DX, Raimundo Leonardo Bezerra. Ele apresentou as primeiras edições, mais adiante passou o bastão para o companheiro Cassiano Macedo, que brilhantemente conduz o espaço até os dias atuais. Todos os sábados, às 22h30, no tempo universal, pela Rádio Aparecida. Mas a história da relação do Globo DX com os programas de emissoras internacionais na década de 80 era constituída de outras ações. O famoso programa O Mundo das Comunicações, irradiado pela Rádio Nederland em português, tinha participações esporádicas do Raimundo Leonardo Bezerra. Foi esse programa, apresentado pelo Jacob Borstein, que inaugurou a fase de boletins com informações enviadas pelos correspondentes. Um dos primeiros foi o jornalista Roberto Levinstein, que residia em Madrid, na Espanha. Ele gravava por telefone as informações do mundo das ondas curtas. O Raimundo, por sua vez, enviava as informações em fita cassete. Numa época em que jamais se imaginava que um dia poderíamos ter a facilidade da internet e das gravações em MP3. Auspiciado pelo programa O Mundo das Comunicações, o jornalista Walter Aguiar chegou a publicar um pequeno manual de ondas curtas em português. O Globo DX também colaborava com programas em português da rádio RFA, a Voz da África do Sul. Foi nessa redação que o DXismo brasileiro conheceu o jornalista Ricardo André, responsável por boa parte da divulgação do hobby, tanto na RSA, a Voz da África do Sul, como na Voz da América. O Ricardo André concedeu espaços para o jornalista Walter Aguiar, sócio do Globo DX e do DX Clube Paulista, hoje DX Clube do Brasil. O Walter, que era redator da coluna Panorama DX, do boletim Atividade DX, gravava por telefone informações para o programa Onda Curta, que a Voz da América levava ao ar nas manhãs de sábado na emissão para o Brasil. E o que falar do boletim impresso do Globo DX? Era uma excelente publicação. O Globo contava com colaboradores de renome como Walter Aguiar, Sérgio Partamian, Cláudio Rótalo de Moraes, Cassiano Macedo, Cristina Mancinelli, Juvenal Mota, Faustino Prado Moreira e Robert Weltmeijer, que foi um grande incentivador do DXismo no Brasil.
O Globo DX estimulava seus sócios a participarem de publicações com artigos e ideias. Também possuía uma vasta gama de produtos destinados aos iniciantes no DXismo, como diploma de rádio países, curso de monitoria e modelo de manuais de recepção em diversas línguas, até em indonésio. O clube também fez memoráveis encontros DXistas, juntamente com o DX Clube Paulista, que hoje é o nosso DX Clube do Brasil. Nesses encontros participaram jornalistas e apresentadores israelenses como a Voz da América, Rádio Suécia, BBC de Londres, Rádio Havana, entre outras. Bom, amigos, esse foi um pequeno relato do trabalho que o antigo Globo DX fez em relações de emissoras internacionais. Esperamos que tenha sido do seu agrado. De Natal, informou Cal Leite. Boas escutas a todos. Muito obrigado. Acompanhe o Altas Ondas e saiba mais sobre o Brasil DX 2004, que será realizado em Lorena no próximo mês de julho. Nos veremos lá. Abraços de Sarmento Campos, da cidade do Rio de Janeiro. Interessante. Hoje nós temos uma entrevista aqui que vale a pena acompanhar, porque ela foi muito, muito legal. E vamos acompanhar outra vez. O hobby do DXismo é um importante meio de integração e amizade. No trabalho do DX Clube do Brasil, apresentamos a seguir mais uma entrevista voltada para as atividades DXistas. Teremos hoje Caio Fernandes Lopes entrevistando o DXista Ricardo Haroldo Ribeiro, que reside na cidade de Atibaia, estado de São Paulo. Temos o prazer de receber aqui na nossa residência em Atibaia, estado de São Paulo, o experiente DXista Ricardo Haroldo Ribeiro, que quer passar um pouco da sua experiência para nós. Vamos bater um papo aqui agradável. Ricardo, começar aquela pergunta básica: como você foi mordido pelo vírus do DX? Bom, primeiramente é um prazer vê-lo novamente, Caio. Você é um grande amigo, você me ensinou muita coisa em termos de DX. E você sabe melhor do que ninguém que o DXismo, ele dá a oportunidade ao ouvinte de se aprimorar muito em termos culturais e em termos até sociais, como pessoa, porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas mais experientes, pessoas que realmente primam pela prática do DX como uma profissão de fé, né? Você é um exemplo clássico disso. Então, é sempre muito gostoso a gente encontrar amigos queridos que sempre acrescentam algo a mais no nosso hobby, né? Você principalmente. Eu fico lisonjeado com a sua opinião, amigo Ricardo. Agora, você é residente em São Paulo, né? Nos seus primórdios do DX. E como é que foi o seu primeiro contato com receptores de ondas curtas? Bom, eu comecei por mero acaso, né? E devo o DXismo a um Natal de muitos anos atrás. Meu pai me deu de presente um rádio maravilhoso, magnífico, que infelizmente eu não tenho mais. É um Philco Transglobe, que acredito que os DXistas que têm uns 10, 15, 20 anos de estrada, todos eles devem ter começado por esse mesmo rádio, né? É um Philco Transglobe e, lamentavelmente, creio que não é mais fabricado. Eu recebi esse presente de Natal e esse foi talvez o presente de Natal que mudou minha vida em muitos aspectos. Recebendo o presente, né, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi ligar o rádio. Ligando o rádio, eu fiquei encantado, porque era aquele seletor, né, de chave de onda, aquela coisa toda. E de repente você estava ouvindo uma rádio da Argentina, depois uma do Japão, uma dos Estados Unidos, uma da África, de outros rincões do Brasil, né? E nós, eu e você principalmente, na nossa faixa etária, nós fomos privilegiados, porque há uns 15, 20 anos atrás, as ondas curtas eram muito movimentadas, né? Tinha muitas emissoras, a gente não passava à vontade mesmo, né? Todos os grandes países da Europa transmitiam em português. E foi por aí, foi começando, né? E meu primeiro QSL, até eu já tive a oportunidade de falar para você, surgiu por acaso, eu nem sabia o que era um QSL. Um dia eu mandei uma carta para a Rádio Japão, NHK, né? E aí eles me responderam, mandaram adesivo, bandeirinha e não sei o que e tal, e mandaram um negócio chamado cartão QSL, que eu nem sabia o que era. Aí eu fui aprendendo aos pouquinhos, né? Aí eu descobri que a Rádio Astra, ela mandava um manualzinho, né? Como preencher um QSL e tal. Aí eu fui descobrindo, aí fui entrando aos pouquinhos na coisa. Muito bom, Ricardo. E me diz uma coisa, sempre a gente tem aquele QSL especial, pelo menos um ou dois, que só a mina dos olhos, né? Uhum. Quais são os seus QSLs
por diversos assuntos, ou mais difícil, ou uma emissora que não existe mais. Conta alguma coisinha pra gente sobre a sua coleção, por favor. Bom, emissoras que não existem mais, nós temos vários exemplos, né? Especialmente após o término da Guerra Fria, chamada Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, aquela coisa toda. Todo mundo sabe que era a rádio, em épocas pré-internet, pré-outras mídias, né? Pré-satélite, as ondas curtas eram o principal meio de propagação política, de divulgação de ideias políticas e tal. Há emissoras que não tem mais e que eu tenho QSL, e muitos dos nossos colegas também têm, são aquelas dos ex-países comunistas, né? Todos eles têm aqui em português, a Rádio Tirana, da Albânia, a Rádio Sófia, da Bulgária, a Rádio Central de Moscou, que hoje não existe, né? Rádio Moscou, né? Rádio da Rússia, Voz da Rússia. E por aí vai. Para um QSL difícil, que eu acho muito curioso e pouquíssimos devem ter, por exemplo, foi durante a Guerra das Malvinas, das Ilhas Falklands, em 82, o governo britânico montou uma rádio para transmitir exclusivamente em espanhol para as tropas argentinas, né, que estavam lá na guerra. A famosa guerra psicológica. Isso. E eles transmitiam só em espanhol, só para minar o moral dos soldados argentinos. Na época eu sintonizei, mandei um relatório de recepção, eles mandaram uma carta e o QSL. A Rádio Atlântica del Sur, né? Atlântico del Sur. Então, para ter um outro QSL, só se tiver uma outra guerra das Malvinas, né? Entendeu? Ótimo. Agora, fora isso, tem aquelas emissoras curiosas, né? Por exemplo, da Antártida, a Rádio Arcanjo São Gabriel, que a curiosidade está que isso é a única emissora do continente antártico, né? A transmitir em ondas curtas. Enfim, eu não saberia dizer. Eu acho que a peça mais curiosa da minha coleção é esse QSL da Rádio Atlântico del Sur. Muito interessante. Eu tive a oportunidade, amigos, de acompanhar a coleção de QSL do Ricardo atentamente. Eu posso testemunhar um dos QSLs mais bonitos da coleção dele, é da Rádio Tailândia, onde aparece uma flor de lótus, um QSL realmente muito bem elaborado, né, Ricardo? Ele é bonito, sim. Eu gosto daquele QSL. Mas eu não chegaria a ponto de dizer que é o mais bonito. Aliás, QSL bonito é o que não falta, né? De bom gosto é o que não falta. Você também viu naquela coleção alguns QSLs, por exemplo, da rádio NRK da Noruega, né? Ele tem um QSL, por exemplo, que são obras de vidro, né? São peças de vidro, jarras de vidro e tal. Aquilo também é um dos QSLs que eu mais gosto, é esse aí justamente. Sem dúvida nenhuma, várias emissoras atualmente mantêm séries de QSLs, né, para você mandar informes ao longo do ano, um em cada estação do ano, ou de acordo com isso, que mostram muito a cultura, né, de cada país. Agora, para você, o que o DX acrescentou como formação, geograficamente, conhecimentos de geografia, idiomas? Gostaria que você relatasse alguma coisa para gente. Eu acredito que a grande contribuição do DX foi eu ter obrigatoriamente a necessidade de me expressar em outro idioma que não o português, né? Então, eu acredito que o inglês, o idioma inglês, que eu ainda hoje tenho uma certa fluência, é muito devido à necessidade de comunicação com emissoras de outros países, especialmente aquelas que são de países de língua inglesa, por exemplo, né? Outra coisa que me acrescentou foi, o que eu disse no começo da reportagem, a oportunidade de desfrutar da companhia, de conhecimento de pessoas que têm um ponto comum, que é o DX. Também é gostoso, é uma coisa que faz bem ao coração, faz bem à alma, faz bem... É gostoso esse espírito de camaradagem. Realmente, eu concordo com você. Eu gostaria, após esse bate-papo informal, certo? Gostaria que você deixasse uma mensagem aos DXistas iniciantes. Muitos deles falam, puxa vida, agora não tenho mais a rádio África do Sul em português, mas há novos desafios. Eu gostaria que você comentasse isso, porque se fosse congruente, não estava também sendo DXista até hoje. Então, quer dizer, há sempre novos desafios. Eu queria que você emitisse aí um alerta, uma palavra para os nossos amigos que estamos ouvindo nesse momento. Eu acho que ouvir rádio é uma experiência muito gostosa. Por exemplo, ver televisão não é tão gostoso quanto ouvir rádio, porque o rádio, você forma um cenário na sua cabeça, você imagina o cenário mais adequado
que está sendo narrado no rádio, por exemplo. Agora, os novos desafios que existem são você querer, por exemplo, conseguir emissoras pequenas, com pouca potência, né, de transmissão, de radiação, né? FM, ultimamente eu estou ouvindo muito FM, muito divertido, muito interessante. Você ouve emissoras de FM de centenas de quilômetros de distância, de repente ela surge no seu rádio, depois some, nunca mais você ouve. Enfim, muitas outras coisas. Agora, eu gostaria, se possível, se houver tempo, de deixar um recado. Claro, a palavra é sua. Para o pessoal, principalmente do Amatópolis, das emissoras de rádio, do AM e do FM. Não custava nada uma emissora de rádio mandar um PSL. Muito bacana. Ricardo, olha, não tenho como agradecer a sua participação conosco. Fica o nosso agradecimento e a esperança de um próximo contato em breve. Um grande abraço. Um grande abraço a você, pai. Um grande abraço a todos os ouvintes que estão tendo a gentileza de nos ouvir agora. E não desistam nunca e, se possível, continue ouvindo cada vez mais rápido. Se você deseja receber um exemplar do Boletim Atividade DX, bem como mais informações sobre o DX Clube do Brasil, escreva para Caio Fernandes Lopes, Caixa Postal 50, Itajubá, Minas Gerais. O CEP é 37.500-970. Que legal essa entrevista aí do Caio com o Ricardo, né? Algo realmente surpreendente, bonito demais ter aí esses dois apaixonados pelo rádio. Vocês notaram uma semelhança, né, entre a voz do Caio e a voz do Ricardo. É bem interessante. Mas é o seguinte, eu recebo aqui... Vamos ver aqui quem mais. Daqui a pouco tem mais mensagens, porém, nesse momento temos um segmento super importante que eu quero que você esteja atento, porque são os ensinamentos preciosíssimos aí do Sintonia Fina. Então, vamos lá. Vamos agora ao Sintonia Fina, o comentário do Rudolfo Walter Green. Tema de hoje, porque se buscam confirmações das escutas realizadas. Amigos da Voz Cristã, uma das práticas mais completas no DXismo é a de se buscarem as confirmações de caráter técnico das emissoras quando elas foram ouvidas e reportadas por alguém que se identificou com os seus serviços. Desde que o rádio existe, existem os DXistas. E desde que os DXistas existem também aqueles que deixam sua marca estampada na trajetória de se buscarem obter-se cartas confirmatórias, PSLs, ou quaisquer outras variantes possíveis e aceitáveis, baseado em informes de recepção enviados. Quando o DXista opta em buscar confirmar a sintonia de determinadas emissoras, os limites começam a desaparecer. Partindo-se naturalmente dos elementos da verdade e da ética, esta busca torna-se constante e incessante. Isso vale para emissoras que transmitem por ondas curtas, ondas médias, faixa tropical, FM, utilitários e clandestinas. Na visão de DXistas determinados, toda esta gama do espectro do rádio tem sua aplicabilidade e valor quando se procura confirmar as suas escutas mais do que especiais. Guardar confirmações recebidas em forma física de papéis e cartões tem um valor inestimável. Diferentemente de se guardar em arquivos sonoros as escutas que têm seu papel importantíssimo em segmento paralelo. Se enviamos um arquivo, um file sonoro, é porque também esperamos uma confirmação da emissora. E em muitos dos casos, a referida confirmação também é recebida. Enfim, o objetivo e o nosso tema de hoje trata das confirmações que as emissoras enviam quando remetemos nossos informes de recepção em forma de carta, e-mail, ou mesmo arquivo sonoro gravado durante a sintonia. Recebendo as confirmações, estas, em muitos dos casos, constituem-se em verdadeiros troféus, objetos de conquista, resultado de nosso empenho em níveis de tempo, escolha, de tecnologia própria e oportunidades. Uma oportunidade que, em alguns casos, foi única. Agora, surgem informações, às vezes, bastante controversas sobre emissoras que supostamente não confirmam informes de recepção. Há uma corrente, divulgada inclusive em conhecidas publicações, de que certas emissoras não confirmam informes de recepção. Muitas das vezes, desobedecendo-se essa informação, recebemos confirmações mais do que especiais dessas emissoras. Vale a pena insistir-se mesmo assim. Há surpresas que o digam. Enviar informes de recepção por vezes é o mesmo que atirar meio no escuro. Conhece-se o alvo, mas não se enxerga às vezes uma possibilidade de se acertar o referido alvo. Mas busca-se o alvo. E quando se recebe a confirmação da emissora dita como impossível de confirmar, a satisfação se estampa visivelmente em quem a recebe.
Esta é a conquista que cria uma verdadeira comemoração pessoal. Um cartão QSL ou uma carta confirmatória significa e interpreta uma identidade entre quem envia o informe de recepção e a emissora que o recebe e confirma. O hábito pelas confirmações retrata uma trajetória completa no rádio, mais precisamente no gosto de se compartilhar as escutas realizadas para com as emissoras. Há belíssimos cartões QSL em evidência no momento. De outra parte, dizemos que podemos tentar confirmar qualquer emissora de qualquer parte do mundo, quer seja estar na América do Sul ou indo no outro extremo, ou estando na Oceania. O que precisamos e devemos sempre ter em mente é que devem ser seguidos os quesitos básicos e indispensáveis. Não sermos exigentes para com as emissoras, procurarmos ser o mais claro possível e sempre dizer às emissoras que o que ouvimos nos despertou a atenção, procurando ligeiramente tecer um elogio à direção ou à coordenação de frequências da mesma. Reunido tudo isto, criamos bons informes de recepção, mesmo que a emissora ouvida tenha transmitido em idioma muito desconhecido como árabe, japonês ou coreano. Há como realizar informes para emissoras de idiomas desconhecidos usando-se idiomas considerados como padrão, como o inglês, francês, alemão e, em alguns casos, o espanhol. Guardar as respostas, os troféus recebidos num respeito a si próprio, valorizando muitas respostas e preservando as mesmas, também faz parte do esquema. Quem não tem a satisfação em apresentar suas conquistas a outros colegas, estimulando-os a buscarem as mesmas recompensas? O que há de melhor nisso tudo é que não existe concorrência entre deixistas. O que existe sim é o fato da determinação que brota em cada um de nós em manter-se vivo e aceso numa modalidade do rádio praticada há quase um século e que não tem hora para acabar. Que os QSLs venham da Rádio Bulgária, da QNLS, da LRA 36 ou da Rádio Kuwait. Quem tem despertado em si esse desejo, sabe que o mesmo nunca acabará. Sempre haverá o que se buscar na imensidão sem fim que são as confirmações, os QSLs. Com toda certeza, a opção em se buscar as confirmações recebendo um cartão QSL, uma carta confirmatória, ou mesmo que em últimos casos seja um e-mail, traduz-se numa opção mais do que inteligente que reúne conhecimento, prática e determinação de deixistas arrojados. De São Bernardo do Brasil, Rudolf Grilo. A partir desse momento, temos algo super interessante aqui no nosso Altas Ondas. Você já sabe, são segmentos interessantes, são segmentos que ilustram o nosso Altas Ondas, o espaço deixista na voz cristã. A citação do Samuel Cássio Martins, ele envia para nós aqui coisas interessantes. Vamos ver o que é que ele está mandando para mim hoje, hein? O Samuel Cássio Martins. Olá, amigos do Altas Ondas. O continente antártico conta apenas com uma emissora de radiodifusão, é a Rádio Nacional Arcângel San Gabriel. Olha, isso transmite desde a base Esperança, na Antártida Argentina. O Caio Fernandes Lopes de Itajubá, Minas Gerais, ouviu recentemente essa emissora 1936 UTC, transmitindo em 15.476 kHz. A seguir ouviremos um trecho dessa transmissão enviada pelo Caio. Vamos ao áudio da Rádio Nacional Arcângel San Gabriel. Pastor Daniel dos Santos é que sabe falar bem espanhol e está aqui comigo no estúdio. Base Esperança? Não sei, Antártida, Argentina. Ah, Esperança, Argentina, olha aí, ó. Deixa ele pronunciar aqui direitinho, vamos lá. Esperança? Esperança. Esperança, Argentina. Argentina. Argentina, olha aí, ó. Argentina, então. Vamos ao áudio? Super interessante hoje, hein? Ilustrando aqui no Altas Ondas, o espaço deixista na voz cristã. Vamos ver aqui o áudio direto da Argentina. 1:16:32 minutos en Voz Esperanza y tenemos una temperatura de 1 grado sobre cero, la sensación térmica 20 grados bajo cero. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que quieran comunicarse acá a la radio, lo pueden hacer al 0810 222-0770 al interno. Olha só que interessante, dá pra gente se sentir um pouquinho lá na Antártida, Argentina, né? Que interessante isso aí. É, e olha que o Caio Fernandes Lopes ouviu essa emissora estando em Itajubá, Minas Gerais, aqui finalzinho do áudio. Olha aí, vamos ver aqui a outra ilustração, Samuel Cássio manda para nós.
Agora mais uma para os nossos arquivos, ele diz aqui, a Iugoslávia, como sabemos, não mais existe, olha só, hein? A Iugoslávia está próximo lá da Romênia, né, pastor Daniel? Está, a Sérvia ali faz divisa ali com a Romênia. Olha só, vamos ver o que ele diz para nós. A Iugoslávia, como sabemos, na verdade, esse país não existe, mas continua lá, lógico, território muito, muito triste tudo que tem acontecido. E o Samuel até diz aqui, depois de seu sangrento esfacelamento no começo da década passada, a Iugoslávia se resumiu às repúblicas da Sérvia e Montenegro, que passados mais alguns anos adotaram esse novo nome para aquele país. Vamos ouvir agora o sinal de intervalo e a identificação em inglês da Rádio Iugoslávia. E olha que Samuel Cássio Martins gravou esse áudio aqui em 1991, estando lá em São Carlos, São Paulo, acompanhando essa incrível transmissão histórica. E que bom que ele gravou, não é verdade? Vamos ouvir. Está então esse áudio interessante da Rádio Iugoslávia, gravado em 1991. Obrigado, Samuel Cássio Martins, por estar sempre atento aqui ao Altas Ondas e nos ajudar, hein? Ele diz, era tudo por hoje. Bons DX para todo mundo. X-Files de hoje. Vamos fazer assim, Será que teria alguém no Brasil capaz de identificar isso que nós vamos ouvir agora? Será que teria alguém capaz de me dizer o nome do boletim de notícias que a gente vai ouvir agora? Só um trechinho aqui, Quando o galo canta, tudo se desenha num ambiente de absoluta calma e compreensão entre as classes armadas até o momento. Está aí. Será que alguém conseguiria me dizer hoje qual o nome desse famoso boletim de notícias? Aqui está se reportando sobre algo incrível. Hoje nós teremos um pedacinho da história do dia 23 e 24 de agosto de 1954. Getúlio Vargas. A era Getúlio Vargas, ou melhor, o fim da era Getúlio Vargas. E eu gostaria que você identificasse. Mais uma vez, vamos dar uma chance aí pro pessoal que está super atento, hein? Vamos ver aqui. Quando o galo canta, tudo se desenha num ambiente de absoluta calma e compreensão entre as classes armadas até o momento. O que será, hein? Como seria o nome desse boletim de notícias? Só uma dica, atenção, Rio de Janeiro. Ok, ficamos por aqui. Depois tem o nosso The X-File. Aqui, o que mais que nós temos? Tem alguém respondendo a pergunta de hoje ou ninguém sabe, hein? Aqui nós temos o Sarmento Campos, lá do Rio de Janeiro, dizendo, nesse dia que você falou, Edson Bruno, Getúlio Vargas cometeu suicídio. Mas eu quero saber se você sabe, é o nome desse boletim de notícias. Vamos lá, principalmente vocês aí do Rio de Janeiro, que tal? O pessoal é super bem informado, né? Vamos ver se vocês conseguem descobrir qual era o nome desse boletim de notícias. Cadê? Onde é que está aqui, né? Está aqui, já chegou, olha aqui, Quando o galo canta, tudo se desenha num ambiente de absoluta calma e compreensão entre as classes. Como era o nome desse boletim de notícias? Vamos ver se alguém vai conseguir. Não vale o prêmio, não vale viagem para lugar nenhum do mundo. O prêmio eu é que recebo, a sua participação aqui no nosso programa. Mas agora, The X-File. Aqui nós tiramos coisas incríveis que foram histórias nas ondas curtas. Bom, todo mundo sabe que aconteceu no mês de agosto de 1954. Getúlio Vargas recebeu um ultimato dos ministros militares. Diante da evidência de que membros de sua guarda pessoal haviam participado de um atentado a Carlos Lacerda, o problema começou. Sabendo que um pedido de licença significaria sua deposição, o presidente recusa-se a deixar o poder. No Palácio do Catete, inúmeras reuniões viraram a madrugada do dia 24 de agosto, tentando encontrar uma saída para o impasse. De manhãzinha,
Getúlio Vargas retirou-se para os seus aposentos e pouco depois matou-se com um tiro no peito. Eu tenho aqui hoje 3 gravações que mostram o momento nervoso daquela madrugada e do dia 24 de agosto de 1954. Ô, gente, aquilo que eu estava perguntando para vocês é o seguinte: é o jornal O Cacique Informa, dos Diários Associados, que dava uma versão durante a madrugada, dizendo que Getúlio Vargas não renunciaria durante a madrugada do dia 24 de agosto. Então agora vamos ouvir na íntegra isso que eu perguntei para vocês. Quando o Galo canta, o Cacique informa na gentileza dos lenços para a mão. Atenção, atenção, senhores ouvintes. Segundo apurou a nossa reportagem em íntima colaboração com o jornal, o presidente da República, senhor Getúlio Vargas, mantém-se disposto a não renunciar. Tudo se desenha num ambiente de absoluta calma e compreensão entre as classes armadas até o momento. Está aí, então, o segredo. O jornal O Cacique Informa, dos Diários Associados. E bem de manhãzinha, é interessante, hein? O Globo no ar dava uma outra história, dizendo que Getúlio tinha renunciado e o vice-Café Filho se preparava para tomar posse. Vamos acompanhar esse áudio também aqui do Globo no ar. Sua Excelência, o senhor Getúlio Vargas acaba de renunciar à presidência da República. Deverá assumir a chefia da nação o senhor João Café Filho. Fala Rádio Globo. Está então na manhã do dia 24 de agosto, mas nada disso era verdade, não? Porque depois surgia o repórter Écio, aí sim. E atenção, acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Aí então estava a notícia que naquele dia parou o Brasil inteiro, não, com esse histórico repórter Écio, que fez história durante tantos anos. O repórter Écio anunciando que o presidente Getúlio Vargas tinha colocado um ponto final na sua vida. Um momento da história do Brasil muito triste, né? Muito triste. Mas faz parte da história. E nós abrimos o arquivo e tiramos de lá áudios interessantes que estiveram nas ondas curtas, nas ondas do rádio. Ficamos assim por aqui com o nosso Altas Ondas. O Altas Ondas, que é o Jack File nesse momento, mas ainda tem mensagem.